autores espirituais, São André Luiz e Emmanuel, traz na sua primeira lição uma mensagem muito interessante intitulada Examinemos a nós mesmos. É uma lição de autoria de André Luiz, em que ele diz sobre a importância de avaliarmos regularmente a nossa conduta para verificarmos se estamos avançando moralmente. E ele, nessa mensagem, sugere 20 condutas morais, que são referências que ele vai dando, para que nós possamos fazer essa avaliação. Obviamente, nós não vamos falar aqui das 20, nós elegemos 4 para conversar com os irmãos. E ele inicia dizendo que o espírita é sempre uma criatura pacífica, calma, serena. Se não somos, deveríamos ser. Então, devemos ser pacientes. Somos pacientes? Todos aqui têm uma conduta tranquila, serena? Se nós não sabemos que somos pacientes, devemos recordar que Emmanuel nos dá uma sugestão. O benfeitor nos sugere um teste. Ele diz assim: é sinal de paciência repetir a mesma resposta 5 vezes sem alterar o tom de voz. Aí nós vamos dizer: não, eu sou paciente, mas paciência tem limite, não é? Repetir 5 vezes sem alterar o tom de voz, provavelmente na terceira vez nós já estamos brigando com a pessoa e falando que a pessoa é surda, né? Mas ele recomenda repetir 5 vezes sem alterar o tom de voz. E se nós achamos que a paciência tem limite, é um equívoco da nossa parte. Porque como virtude, ela, como qualquer outra virtude, é ilimitada. Nós não podemos pôr limites numa virtude. Mas muitas vezes nós dizemos: não, eu sou paciente, mas perdi a paciência. A situação saiu do controle e eu acabei perdendo a paciência. Se nós perdemos a paciência em algum momento da nossa existência, é porque não a possuímos. Porque nós só perdemos o que não temos. Porque se a paciência é uma virtude que já possuímos, ela é patrimônio nosso. Em nenhuma circunstância ela se perderá. Então é preciso exercitar a paciência. A paciência mobiliza em cada um de nós a calma, a serenidade, a mansidão, essenciais para as nossas relações, importantíssimas para suportar os momentos delicados e também para superá-los. Chico Xavier chega a dizer que não há problema na nossa existência que não seja solucionado pela paciência. Então, todos nós devemos exercitar a paciência. Estejamos vigilantes com as nossas reações, com a forma com que nós falamos aos outros, com o conteúdo das nossas falas, como nós reagimos a determinadas situações, porque nós vamos revelando se possuímos ou não a paciência. Então, por isso, André Luiz sugere que avaliemos se estamos exercitando a paciência ou não. Prossegue André Luiz dizendo: todo espírita sabe que precisa ser bom, ser caridoso. Faz parte da natureza espírita a criatura ser caridosa. E nós sabemos que a caridade, ela não é uma atitude a ser exercida com dia e horário definidos. Nós não podemos ser caridosos apenas no sábado
ou então na segunda-feira, quando vamos aplicar o passe, ou na terça-feira, quando vamos ajudar na confecção de um enxovalzinho. Não. A caridade é uma conduta do espírita que precisa ser realizada 24 horas do dia, a todo momento e em todas as circunstâncias. Nós temos disponibilidade para sermos bons? Quando nos convidam a fazer algo, nós estamos disponíveis? Ou nós temos já uma relação de justificativas, de motivos para não aderir àquele convite? Ou então nós dizemos assim, olha, mas o que eu faço é tão pequeno, é tão insignificante, qualquer pessoa faz o que eu faço, então eu não vou participar daquela tarefa. Esse é um equívoco muito grande da nossa parte. Achar que o que nós fazemos é pequeno, é sem valor, não acrescenta nada. Isso até nos faz recordar uma pequena história que fala-se que numa cidade do sul do país, era uma cidade muito premiada, porque era uma cidade em que se produziam vinhos de altíssima qualidade. E muitos habitantes dessa cidade eram produtores de uva e de vinhos, e muitos já tinham sido premiados. E essa cidade estava aniversariando. O prefeito então juntou a comunidade, porque era uma cidade pequena, e disse, olha, esse ano nós vamos comemorar diferente. Eu vou construir um tonel, que é um barril bem grande, e vou pedir que cada uma das pessoas aqui que já tiveram o seu vinho premiado, que depositem nesse tonel uma garrafa do seu melhor vinho. E no dia do aniversário da cidade, nós vamos beber o vinho, compartilhar o vinho de todos aqui. Todos terão essa oportunidade. Então, todos acharam uma ideia muito interessante e foram para casa. Só que alguns que haviam sido premiados pensaram assim, olha, mas eu vou pegar a minha melhor garrafa de vinho, o meu vinho premiado, e vou colocar lá naquele tonel para essas pessoas beberem? Não vou fazer isso não. Eu vou colocar uma garrafa de água. Ninguém vai perceber que eu estou colocando água, que a minha parte não vai fazer falta. E tudo bem. No dia do aniversário da cidade, o prefeito reuniu mais uma vez toda a comunidade, fez um belo discurso, cantaram parabéns, foram oferecidas as taças de vinho para toda a comunidade, e na hora de servir o vinho, quando abriram lá para servir, só saiu água. Porque todos tiveram a mesma ideia. Ao invés de colocar uma garrafa com vinho, colocaram uma garrafa com água. Porque acreditaram que a parte deles não faria falta. É uma história que de alguma maneira pode ter relação com a nossa conduta. A nossa parte faz falta. Não interessa o quanto nós fazemos. Nós precisamos aprender com Madre Teresa de Calcutá. Ela diz, não é o quanto nós fazemos, mas é o como nós fazemos. É o quanto de amor que nós colocamos naquilo que realizamos é que torna a nossa tarefa santificada. Então, ainda que eu pense que eu não preciso fazer o bem, porque o que eu faço todo mundo faz, porque a minha tarefa é insignificante, não pensemos assim. Ninguém pode fazer a nossa parte. Ninguém. Por mais insignificante que nós consideremos seja a nossa parte. Deus aguarda que realizamos a nossa parcela no bem. Então, que não haja justificativas,
que estejamos sempre disponíveis a fazer o bem. Então é preciso avaliar, temos sim abraçado os convites que nos chegam para praticar a caridade? Ou temos apenas justificado e adiado essas oportunidades? É preciso avaliarmos. Prossegue André Luiz, na nossa terceira conduta moral, que ele vai dizer, ele pergunta, o espírita sabe que não deve se apegar a nada. Estamos nos apegando a algo? Essa é a pergunta que ele faz. E ele diz, nós precisamos avaliar essa conduta moral. Desapegar, meus irmãos, não significa que nós temos que deixar de amar as pessoas. Não significa que nós não devemos apreciar as coisas da vida. Não é isso. Desapegar significa que nós precisamos ter consciência da impermanência de tudo. Ou seja, da transitoriedade de todas as coisas. Porque quando nós temos essa consciência, nós anulamos em nós o sentimento de posse. Todos nós temos apego. Então é importante pensar nisso. Como espíritas, como estamos vivendo a nossa existência? Nós acumulamos coisas demais. Nós temos tantas coisas que muitas vezes nós nem sabemos para que serve. Estão guardadas. Nós descobrimos por acaso que aquilo está ali. E por que nós não passamos para alguém que precisa? Por que nós temos tanto apego às circunstâncias? Nós estamos aqui hoje e nós não conseguimos esquecer de algo que aconteceu há 15 anos atrás. Nós lembramos do dia, do horário, da roupa, o que a pessoa falou, deixou de falar. Isso é apego também. E apego às pessoas? Todos nós temos apego às pessoas. Mas é preciso deixar que cada criatura viva a sua própria vida. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, esclarece que 2/3 dos desencarnados não conseguem desapegar-se da própria casa. 2/3, mais da metade das criaturas, quando desencarnam, permanecem dentro de casa. Ali, aprisionados às roupas, às joias, ao carro, ao dinheiro, aos familiares, às panelas, estão ali, aprisionados. O apego nos torna prisioneiros. Isso é extremamente perturbador para quem desencarna e para quem permanece. Então, é uma conduta moral que nós, os espíritas, temos que avaliar e pedir ajuda. Se disséssemos aos irmãos aqui, o que nós faríamos hoje se soubéssemos que amanhã nós desencarnaríamos? O que nós faríamos hoje? É uma pergunta difícil de responder, né, meus irmãos? Essa pergunta foi feita a Francisco de Assis. Frei Leão, que era um dos discípulos mais próximos de Francisco de Assis, que inclusive chamava São Francisco de paizinho, observou que certo dia São Francisco estava cuidando de um jardim. E ele aproximou-se de São Francisco e disse: paizinho, o que o senhor faria se o senhor soubesse que ia morrer amanhã? São Francisco parou de cuidar do jardim, pensou um pouco e disse: continuaria cuidando do meu jardim. São Francisco viveu uma vida totalmente desapegada. Totalmente. Ele poderia ter dado essa resposta. Provavelmente nós não. Nós teríamos outras, emergências para cuidar. Então é preciso exercitar o desapego,
porque até para desencarnar, nós teremos mais equilíbrio se nós estivermos menos apegados às pessoas e aos bens materiais. E, finalmente, André Luiz vai dizer: nós, os espíritas, entendemos que a dor e o sofrimento é motivo de progresso espiritual. Como que nós, os espíritas, no nosso dia a dia, estamos entendendo a dor? Será que muitos de nós ainda compreendemos a dor como um castigo de Deus? Como uma punição divina? É uma conduta moral que nós precisamos avaliar. Então, nós sabemos, todos nós, antes de reencarnarmos, fazemos um planejamento para a nossa reencarnação. Nós podemos dizer que cada um de nós traz a sua cruz. E aqui vamos entender a cruz como o símbolo das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas lutas. Cada um de nós tem uma cruz específica. E os espíritos esclarecem: a nossa cruz tem exatamente o peso dos nossos ombros suporta. A nossa cruz tem o nosso CPF, o nosso RG, nome, sobrenome e o nosso endereço. Então, nenhum de nós aqui está carregando uma cruz que não merece. Mas os irmãos perceberam que há momentos na nossa vida que a gente pensa assim: olha, eu acho que Deus errou em alguma coisa, porque a minha cruz está muito pesada. Parece que é um problema atrás do outro. Será que Deus está achando que é só eu que existo? Será que não há outras pessoas? Será que Deus não se equivocou? A minha cruz está mais pesada, está difícil de carregar. Muitas vezes nós pensamos assim. E por que nós pensamos assim, se nós sabemos que a nossa cruz tem exatamente o peso que os nossos ombros conseguem suportar? Então, há uma pequena passagem que pedimos licença aos irmãos para compartilhar. Diz que o Senhor caminhava por uma estrada com muita dificuldade de se locomover. Muita dificuldade. Até que um senhor chegou perto dele e perguntou para ele: meu senhor, por que o senhor está carregando essa melancia nas costas? Ele falou: eu não estou carregando melancia, está sim. O senhor dá licença. Foi lá e tirou uma mochila que estava nas costas daquele homem, uma melancia de 5 quilos. O homem tirou a melancia, colocou no chão. Aquele senhor olhou para aquilo estranhamente e disse: eu não sabia que eu estava carregando essa melancia, por isso esse peso nas minhas costas. Que alívio, muito obrigado, muito obrigado. Deixou ali aquela melancia na estrada e seguiu o caminho. Mais adiante, ainda com dificuldade para se locomover, ele encontrou uma senhora. E a senhora olhou para ele e falou assim: meu senhor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele disse: pois não. Porque o senhor está equilibrando essa abóbora desse tamanho na cabeça. Ele falou: eu? Estou com uma abóbora na cabeça? A senhora está enganada. Ela falou: então espera um pouquinho. Com muita dificuldade, aquela mulher conseguiu tirar uma abóbora de todo o tamanho que estava equilibrada na cabeça daquele homem. Pôs a abóbora no chão e o moço, aquele senhor, ficou surpreso. Como é que ele carregou uma abóbora daquele tamanho? Por isso que estava tendo tanta dificuldade para locomover. Agradeceu a senhora, deixou a abóbora no chão e seguiu o caminho. Mais adiante, deparou-se com um jovem. E o jovem disse para ele: o senhor não repara não, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Por que o senhor está carregando uma pedra numa mão e um tijolo na outra? Tão pesados. Ele falou: eu? Que ele olhou para a mão dele, uma pedra extremamente pesada e um tijolo mais pesado ainda. Ele falou: eu não sabia que eu estava carregando isso.
colocou a pedra e o tijolo e seguiu o caminho. Os irmãos vão dizer assim, é uma história absurda, sem pé nem cabeça, e nós concordamos. Mas pode ser a história de muitos de nós. Quantos de nós carregamos pesos sem saber? Quantos de nós estamos carregando problemas e dificuldades que nós não temos consciência? Há uma mensagem de Emmanuel intitulada Mudança e Atitude. Nessa mensagem, ele vai dizer que 60% dos problemas, das dificuldades que nós estamos vivendo agora, não estavam programadas. Nós agregamos esse peso à nossa cruz, não estava planejado. Aí nós pensamos, mas como é que nós agregamos peso à nossa cruz? A nossa cruz não tem o peso que os ombros suportam? Como é que eu vou colocando peso na minha cruz? Então os Espíritos esclarecem, primeiramente, pelas decisões e escolhas infelizes que nós fazemos. Então, por exemplo, eu posso reencarnar e dizer, olha, a partir de hoje eu vou beber e fumar até morrer. Estou agregando peso à minha cruz. Isso não estava previsto. De outra maneira, eu posso ser uma pessoa desesperada, eu posso ser uma pessoa revoltada, inconformada com a minha vida, posso ser uma pessoa agressiva. Isso também agrega peso à nossa cruz. E finalmente os Espíritos vão dizer, muitas vezes, ainda que a nossa cruz esteja pesada, nós vamos carregar a cruz dos outros. Principalmente nós que somos mães e pais, nós vamos viver o problema dos filhos, nós vamos viver o problema dos parentes, nós vamos viver o problema do vizinho. E o que nós estamos fazendo? Colocando peso na nossa cruz, esquecendo que nenhum de nós aqui reencarnou para viver a vida de ninguém. Nós somos responsáveis unicamente pela nossa existência. Isso, meus irmãos, não quer dizer que sejamos egoístas, quer dizer bom senso. Nós devemos ajudar sempre, mas permitir que cada um carregue a sua cruz. Por isso que às vezes a nossa cruz está extremamente pesada. Então nós temos que avaliar sempre. Minha cruz está pesada? O que eu estou carregando? São meus problemas? Estou muito revoltada com a vida? Tenho tomado boas decisões? É nesse sentido que André Luiz pede para que nós possamos avaliar o nosso dia a dia, para que nós possamos avançar. Caso contrário, se nós estivermos entendendo que a cruz está muito pesada, nós começamos a estabelecer uma relação difícil com o Pai Celestial. Nós passamos a achar que Deus é injusto, que Deus tem preferência por algumas coisas, que Deus esqueceu de nós. Isso torna a vida mais difícil ainda. Então, por isso que nós devemos constantemente nos avaliarmos. Então, meus irmãos, André Luiz encerra essa mensagem. Ele narra lá 20 condutas, nós selecionamos só 4, mas ele vai dizer que nós precisamos avaliar constantemente. E ele diz, espírita que não progride em 3 anos consecutivos, permanece estacionado, permanece paralisado. Essa é uma situação delicada, porque permanecer paralisado significa que estamos perdendo tempo, significa que estamos perdendo oportunidades. Nenhum de nós deve perder nem tempo, nem tampouco oportunidades. Será que há algum roteiro para que nós possamos avançar moralmente de maneira mais equilibrada? Não há, meus irmãos, porque cada um de nós é um indivíduo.
Cada um de nós tem a sua história, tem as suas necessidades. Aquilo que serve para mim não serve para outro. Mas há um poema de Maria Dolores, intitulado Palavras da Vida. Esse poema é psicografia de Chico Xavier, em que ela traça para todos nós algumas condutas que, se nós colocarmos em prática, com certeza, todos nós avançaremos moralmente. Então, nós pedimos licença aos irmãos para encerrar o nosso estudo, mas para compartilharmos também esse poema de Maria Dolores. E ela inicia dizendo assim: levanta-te a cada dia, pensa em Deus, louva e agradece. Mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa esta ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria, no abraço de simpatia, é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta, na fé viva que te alcança. Entre as luzes da esperança, começa o reino do amor. Que Jesus nos abençoe.